Eu sou a professora Márcia Martins e estou aqui continuando com esse papo super legal. Sim, gente, é muito importante, legal e importante, com a nutricionista Raquel Moraes. E vamos continuar a nossa conversa, porque a nossa prosa tá boa. Com certeza, né? Tá para mais de metro, né? Como o pessoal fala, não é verdade? Bom, eu tenho em minhas mãos uma pergunta aqui que diz assim: quais são os alimentos, pergunta que não quer calar, que mais as crianças seletivas rejeitam? As crianças com autismo, as crianças que fazem essa seletividade, qual tem assim um alimento que as crianças olham, eca, não quero. Eca. Eca eu ouço muito na terapia. Nossa, eu não sei onde que a criança aprende isso. Eca, que nojo. Porque a sensação é essa mesmo, é de nojo, né? Então, os alimentos que as crianças mais rejeitam, que as pessoas seletivas, não só crianças, que as pessoas seletivas mais rejeitam são frutas, legumes, verduras, o feijão também, né? Como você falou, né? Porque, por conta da textura, né? Uma textura às vezes mais molenga, uma textura que não agrada, né, a maioria das pessoas, né? E aí acabam preferindo o biscoito, porque a indústria consegue deixar todos os biscoitos ali iguaizinhos. Propaganda. Né, a crocância. Então, por isso que é importante a gente, né, principalmente os pais em casa, oferecerem alimentos saudáveis de preparações diferentes, né? Um legume assado, um legume em chips, né? Que delícia que é um chips de inhame, de aipim, né? Ah, eu preciso aprender isso. Chips, gente. A Minha gente mãe pode não fazer fez em isso casa pra mim. também. Tem como fazer? Em casa tem como fazer, até no forno, na airfry, né? Hoje tem airfry que ajuda a gente. Eu vou seguir. E a gente consegue comprar também. Gente, segue ela que ela... Ó, tem que colocar essa dica lá pra gente, que eu quero aprender. Esses chips. Gostei até do nome, chips. Tem chips de batata, né? Que todo mundo conhece. Tem chips de inhame, chips de aipim, chips de cenoura. Que a gente pode comprar também no mercado, tem mercado que vende. Não é baratinho, porque dá um certo trabalhinho para fazer. Mas a gente pode fazer em casa. Existe até uma máquina que eu pretendo comprar um dia para mim. Uma máquina que desidrata os alimentos e fica em chips, né? Mais fácil. Mas a gente consegue fazer também no forno, consegue fazer na airfry. Né? E então, é isso. Pegar um alimento saudável e tentar transformá-lo. Fazer não só da mesma maneira. Não só da mesma maneira. Isso variar, é importante. Né? Porque às vezes a mãe já está acostumada, mãe, pai, quem faz comida em casa, porque agora a gente tem que falar isso, né? Porque tem gente que faz comida em casa, né? Está acostumada a fazer aquele determinado de comida que aprendeu com a avó, com o avô, e aí de repente mudar um pouco, né? Maneira que faça esse frango, que faça essa proteína, né? Colocando. E posso fazer uma pergunta? Por exemplo, enfeitar o prato ajuda? Enfeitar, tipo assim, tem bichinho, alguma coisa ajuda, não? Ajuda. Sim, deixar o prato mais atrativo para a criança, né? Então tá. Então, beleza. Então, assim, mas tem uma coisa que eu quero perguntar, que é importante também. Por exemplo, nesse momento a gente estava falando de que tem algumas crianças que têm dificuldade de comer, que não conseguem comer, tem aquela seletividade alimentar. E aí é necessário a terapia alimentar, não é? Mas assim, enquanto está nessa terapia, é necessário uma suplementação alimentar? Sim ou não? Olha só, gente, presta atenção. Ela vai responder se é necessário. Ela já falou que sim. Explica um pouquinho pra gente sobre isso. É muito importante a gente falar da suplementação. Por quê? Todo mundo sabe que os nutrientes são importantes para o desenvolvimento da criança. É importante para a saúde de qualquer pessoa. Imagine uma criança em desenvolvimento, né? Está em crescimento, está em desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento físico. Então, os nutrientes são muito importantes. Criança autista, principalmente. Criança autista mais ainda, porque ela tem um atraso no desenvolvimento. Então, é bom que a gente consiga dar nutrientes que vão ajudar nesse desenvolvimento. E a criança seletiva, ela não está conseguindo ingerir a quantidade de nutrientes que vão ser bons para ela, né? Que ela precisa. Então, a suplementação é muito importante, assim. O alimento é o fundamental.
Mas a criança seletiva, a gente faz o tratamento, a gente investiga, descobre a causa, a gente trata. No caso de terapia alimentar, não é algo rápido, né? Nenhuma entendi. terapia é rápido. É verdade. É no tempo da criança, às vezes demora 1 ano, às vezes demora 2 anos, às vezes até mais Olha aí, que isso. 1 ano, 2 anos, olha aí. No caso de autistas, autista nível 3 de suporte, né? Eu tenho crianças que estão há 3 anos em Sim. terapia. 3 anos em terapia. Né? Exatamente. Mas melhoraram Sim, gradativamente, estão sim. melhorando gradativamente. Tem Até uma- a mastigação também, não é? Sim, uma criança, essa criança que eu tô há muito tempo e não tem previsão de alta, ela chegou para mim com trauma. Ela não conseguia ficar no mesmo ambiente que os pais se alimentando. Eu não conseguia ir no restaurante. Hoje ela já consegue ir no restaurante. Olha que Ela legal. consegue ver os pais se alimentando. A gente ganhou alguns alimentos, mas ainda falta, ainda tem um longo caminho aí pela Gente, frente. olha que, acho que bonito para os Então, pais. essa criança precisa ser suplementada. E qual é a suplementação que você fala? Assim, é um medicamento? Como é que explica pra gente, assim, pra gente entender como é essa suplementação? Porque às vezes a pessoa tá. Sim. Como é que é? É dar mais um determinado tipo de alimento? Ou vitamina? Ou um remédio? Explica. Eu sei que a nutricionista, a gente também está falando de que tem médicos, né? Tem um suporte da medicina, mas assim, eu queria entender um pouco mais sobre essa suplementação. Porque às vezes a gente fala suplementação, Já penso logo, né? E aí quem está ouvindo a gente fica perdido. O que é isso, né? Exatamente, meu Deus. Então, no caso, eu estou falando de suplemento de vitaminas e sais minerais e de macronutrientes também, ou seja, proteína, carboidrato, lipídio. Eu vou estudar aquela criança. Primeiro eu tenho que conhecer a necessidade daquela criança, para então eu suplementar, né? Saber o que ela come, né? As dificuldades dela. Então, eu vou colocar nutrientes ali. Eu gosto de trabalhar com farmácia de manipulação, né? Porque eu escolho o que vai estar ali que aquela criança vai ingerir. Né? A farmácia vende suplementação, mas a qualidade da farmácia nem sempre Pode é ser. como eu quero. Às vezes tem corante, né? Suplementação para criança tem muito corante, tem açúcar. E eu não acho isso interessante. Então, na minha prescrição, eu falo ali para farmácia de manipulação como que eu quero. Aí você Se eu quero com estuda açúcar, se eu necessidade. quero sem açúcar, se eu quero corante, sem corante artificial, com cápsula vegetal, entendeu? Então, Entendi. é transparente. Não ter corante, Não, pra que ter corante, Você né? já recebe um relatório do médico, né? No caso, às vezes um exame de sangue, alguma coisa assim, né? Sim, Isso é importante, essa fala. investigação que eu falei que é importante, Hum. eu faço o exame, o pedido de exame, exame de sangue, fezes, urina, e aí a partir daí eu vou ver se essa criança tem deficiência de algum nutriente. E às vezes no exame não está mostrando que tem deficiência. Mas se eu sei que aquela criança não ingere alimento com aquele nutriente, eu vou suplementar. Porque o nosso corpo, ele consegue, ele tem Uma capacidade. capacidade de suprir, né, a sobrevivência. Só né? que um dia, se aquela A pessoa conta vem. Exatamente, a conta vem. A conta Se vem. um dia, se aquela criança, aquela pessoa não ingere aquele determinado alimento, um dia ela vai ficar com deficiência. O corpo não vai conseguir, né, tirar. É por isso que às aquele vezes você vê nutriente. clientes que têm anemia, né? Porque de repente deixou de ingerir algum determinado alimento e aquilo foi uma coisa constante, não é isso? Sim, sim. E tem outras causas também, às vezes, sei lá, tá perdendo sangue por alguma via, tem que descobrir. Tudo é investigação. A gente tem que investigar o porquê que aquela criança ou aquela pessoa está com aquela condição. Né? Então, a suplementação é essa. Ela está aliada com no caso, o médico, né? Com o Sim. neuropediatra, aliada ali. Não é? No caso de suplementação de micronutrientes, né, vitaminas, sais minerais, eu faço e muitas crianças não conseguem ingerir a quantidade de proteína necessária. Então, assim, eu suplemento também com uma proteína em pó, né? A gente mistura ali no alimento que ela já consegue ingerir. Né? O papel do nutricionista é isso. Principalmente a criança autista que tem esse déficit, né, de alguns alimentos por conta da seletividade, que a gente já falou sobre isso, mas então eles precisam. Então a importância de realmente estar sendo acompanhada por um nutricionista por quê? E aí a minha pergunta é, qual é a importância? A gente está falando, né, daqui, a gente sabe que o alimento é importante, mas aí eu vou mais profundo para o desenvolvimento cognitivo.
Porque eu penso que uma criança que ela é bem alimentada, ela vai ter mais prazer. É isso mesmo, de aprender. E principalmente a criança autista, porque às vezes aquele desconforto de não estar se sentindo preenchido, porque não tem às vezes que a gente come e a gente fala assim, parece que ainda cabia mais, gente. Uma linguagem bem assim, né? Bem popular, né? Até mexeu aqui. Cabia mais. Eu sou, né? Então, acontece isso também, porque, como você falou, a criança, às vezes, que tem autismo, ela não, é não verbal. Uhum. E algumas, né, do nível, né, do suporte 3, ela é não verbal. E, às vezes, ela não está bem e a gente não sabe. Exatamente. Então, a importância dessa suplementação e a importância desse alimento para o desenvolvimento cognitivo, não é? Sim, para ela ter um bom aproveitamento na escola, né? Para ela conseguir acordar, para ela conseguir se manter ativa na escola, né? Ter foco. Porque tem micronutriente que eu passo também na prescrição que é voltado para isso, para a criança ter mais foco, para a criança dormir melhor. Porque uma das queixas, né, das principais queixas de pais de crianças autistas é que a criança não dorme. E é importante a criança dormir. Tem que dormir. Então, eu não sou médica, eu sou nutricionista, então eu não posso prescrever medicação. Sim. Mas eu posso prescrever nutriente que vão ajudar nessa questão do sono, né? Tem nutrientes que são precursores de neurotransmissores que vão acalmar, que vão ajudar no sono. Sério? Sim, então, tudo é depois você passa, né? essa dica pra gente aí. Gente, olha, gente, eu vou falar, minha filha, ela tem TDAH e ela tem essa dificuldade. Também a mesma prescrição para o autista, para o TDAH, é a mesma coisa? Até me embolei assim, porque eu lembrei que às vezes eu acordava de madrugada e no banheiro minha filha estava lá. Mãe, não estou conseguindo dormir. E isso acontecia muito com ela. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre também. É a mesma coisa, TDAH, crianças que têm autismo, é a mesma coisa, essa dificuldade por conta da alimentação também? Sim. Me ajude. Na verdade, a conduta vai ser a mesma. Sim. Para qualquer criança, independente do diagnóstico. Né? Se eu sei que essa criança tem um atraso de desenvolvimento, eu vou pensar na metilação dessa criança, né? Tem nutrientes muito importantes para o desenvolvimento neuronal, do complexo B, vitamina B12, vitamina B9, B6, né? Magnésio, tem vários nutrientes que são importantes para essa metilação. O que é metilação? Né? Por isso que na minha suplementação eu coloco os nutrientes na forma ativa, que é na forma que o organismo vai só absorver. Porque tem crianças, tem pessoas que têm uma dificuldade maior em converter, por exemplo, a vitamina B12 em metilcobalamina, ou seja, da forma metilada. Né? Isso é um linguajar mais técnico. É verdade, né? eu estou entendendo. Mas é importante na suplementação estar na forma ativa, na forma que o corpo vai absorver fácil. Naturalmente, assim, mais fácil, forma né? Fácil. Porque, sim, entendi. Porque muitos suplementos que a gente compra na farmácia, principalmente os que têm um preço mais baixo, não está na forma ativa. Então, às vezes... Não adianta nada. Você coloca, demora, não consegue fazer eficaz. No exame de sangue, já aconteceu isso. A vitamina B12 está alta. No sangue está alta. Mas será que aquela vitamina B12 está sendo bem aproveitada no corpo? Entendi. Será que o corpo está conseguindo pegar aquela vitamina B12, ou assim como outras vitaminas, peguei o exemplo da vitamina B12, e converter na forma metilada para fazer a função dela? Será? Às vezes não. Então, já aconteceu isso, de eu colocar na forma ativa, na prescrição, e aí, no exame de sangue, ficar a dosagem mais adequada ali da vitamina B12. E aí, assim, um leigo pensa, não entendi nada, porque passou a suplementar e baixou no sangue, estava alto, né? Além do limite. Sim, entendi. É por isso, porque o corpo não estava absorvendo da forma que deveria. Então, a importância de estar, no caso, sendo
averiguado, né, para que tudo esteja sendo, tipo, em harmonia, não é verdade? Que às vezes o que aparenta nem sempre é, no caso, naquela parte que você está falando. E eu queria fazer uma pergunta para você que é pai, para você que é mãe, para você que é professora, para você, eu queria fazer uma pergunta para você. O que a gente pode fazer, como a gente pode entender em relação ao encadeamento alimentar, para ajudar as famílias dentro da sua casa? Eu queria, a gente vai estar trazendo isso para finalizar isso, para você explicar o que é encadeamento alimentar. Tá, encadeamento nada mais é do que a pessoa transformar um alimento que a criança aceita num outro alimento mais saudável. Por exemplo, vou dar um exemplo da batata frita. Tem muita criança que só aceita comer batata frita do McDonald's. Tem que ser do McDonald's? Meu Deus, tem mas é cara. Tem meu pai. Eu recebo Meu bastante isso. Sério? E aí, em casa, o pai e a mãe fazem... Mas não é igual do McDonald's. Sempre não tem. Às vezes o é porque o macarrão óleo é mais saturado. Só aceita o macarrão penne. Né? Só penne. Não aceita o espaguete. Então, o encadeamento é um método que a gente usa de transformar. Por exemplo, a criança, principalmente o autista, ela tem a rigidez comportamental. Ela aceita só daquele jeito. Daquele jeito. Então, para ela se sentir confortável, né, num outro alimento, tem que ser bem gradual. E a mãe, o pai, né, a família tem que ter muita paciência e persistência. Isso é muito importante. Sim. Por exemplo, comecei a falar da batata frita. Ele só aceita a batata frita do McDonald's. Então você vai pegar a batata frita do McDonald's. Primeiro, você vai tentar fazer com que ela aceite sem a embalagem do McDonald's. Pega a batata do McDonald's, tira a embalagem. Primeiro a gente trabalha para ela aceitar a batata frita no pratinho, sem a embalagem do McDonald's. Desconstruindo, né? Desconstruindo. E aí você pode fazer uma batata frita, tentar cortar do mesmo formato do McDonald's, frita em casa. E coloca ali... misturada? Bem pouquinho, a maioria do que ela aceita. Olha só. O exemplo é a batata frita do McDonald's, pode ser qualquer outro alimento. Entendi. A maioria do que ela aceita. E coloca ali junto uma batatinha. Começa com umazinha diferente. Começa com uma diferente. Pode ser que ela perceba. E aí, tira. Você tira. Depois você faz de novo. Aí vai fazer. Até que vai chegar um dia que ela já vai se sentir confortável com aquela batatinha ali. Aí você vai fazendo aquela transição. Transição bem gradual. Por isso que é bem importante paciência. É muito importante a paciência e a persistência. Não desistir no meio do caminho. Porque tem muita mãe que desiste no meio do caminho. Porque é trabalhoso. É trabalhoso, né? E com hoje certeza. na correria do dia a dia, né? As famílias têm cozinhado muito menos, né? É verdade. Então, assim, não querem, não podem. Não é uma questão, é uma questão social. Tanto tempo na cozinha, mas aí é importante que nesse caso do autismo ou crianças com essa seletividade, é um trabalho que é necessário para que possa realmente trazer benefício para o corpo, porque isso é uma questão de saúde. A alimentação é saúde, né? Uma boa alimentação, por exemplo, você também que está assistindo, você que está com fome, às vezes você fica com fome, você não consegue às vezes raciocinar direito. Você imagina se você tem uma criança que não consegue se alimentar no alimento que é necessário e às vezes não tem essa suplementação que ela está falando, porque às vezes não tem recurso para, de repente, manipular um medicamento. Então tem recurso, porque a gente sabe que não é barato. E aí, como é que ela vai fazer? Esse é uma dica do encadeamento alimentar. O encadeamento é importante. E aí, né, aos pouquinhos a criança vai aceitando mais aquele alimento. Pode começar a cortar, né? Ela aceita inteirinha. Vamos cortar? Começar a fazer com que ela aceite aquele alimento cortado, ou seja, em outros formatos. Entendi. Né? E aí depois passa para batata frita em outro formato, pode ser naquele formatinho de carinha ou outro formato qualquer, ou então até um aipim cortadinho, um inhame cortadinho, preparado da mesma forma, né? Então... E isso que é o encadeamento. Então, ou seja, é a transição, no caso, pegar algo que ela goste muito, a criança que é seletiva, a criança que é autista, que ela goste muito, e começar a inserir
gradualmente os alimentos diferentes do que ela gosta, mas assim, a mesma batata, mas de uma forma diferente. E é aquele trabalho de paciência até a criança aceitar aquele. E aí ir mudando, como você falou, a batata, o aipim. Olha só, gente, que dica bacana. Isso assim, para quebrar essa rigidez comportamental. Essa rigidez, principalmente para crianças autistas. Não incentivar essa rigidez, né? Fazer com que a criança aceite o diferente. É verdade, isso é muito importante. E a alimentação variada é a mais saudável, com né? certeza, com certeza. Exatamente, aí vai introduzindo. Olha só, gente, o que a gente aprendeu aqui hoje, gente, que ouro! Gente, hoje falamos sobre seletividade alimentar. E você fica aí, você que está ouvindo, ficou a dica do final, dica que vale ouro, do encadeamento alimentar. Então, olha, você que está assistindo, você que gostou e tem dúvidas, olha, a nutricionista Raquel Moraes está aqui para tirar a sua dúvida. Comenta, curte. Olha, tem alguém que você pensou, olha, minha prima, minha irmã, meu pai, preciso ouvir isso. Vai lá, compartilha com essa pessoa. Gente, precisamos de que você curta, compartilhe, que você se inscreva também no nosso canal, que você comente. Olha, porque cada vez mais a gente vai estar trazendo informação de qualidade e profissionais, como a nutricionista Raquel Moraes. Depois segue ela no Instagram, ela tá lá, ó, dando dicas. Eu sempre tô vendo, né? Eu tô sempre vendo nos stories dela para você. Obrigada, gente. Obrigada.